Provérbios revela: o coração sábio descansa porque confia, o insensato se afoga no próprio medo. Você já se sentiu paralisado por um medo que não tem nome? Já sentiu o peito apertado, mesmo quando tudo parecia estar em ordem por fora? É como se dentro de você uma tempestade estivesse prestes a explodir, mas ninguém vê. E então você se cala, tentando ser forte, tentando parecer estável, quando na verdade está afundando lentamente dentro de si. O medo, quando não é acolhido por uma fé profunda, se transforma em prisão. Ele nos torna reféns de cenários que nem aconteceram. Nos arranca a paz, nos rouba o sono, nos deixa desconectados da esperança. E é justamente sobre isso que Provérbios nos alerta. A sabedoria não está apenas nas palavras bonitas ou nos gestos visíveis, mas na postura interior de quem escolhe confiar. Provérbios revela: o coração sábio descansa porque confia. O insensato se afoga no próprio medo. Há um segredo escondido nesse versículo. O descanso verdadeiro não vem quando as circunstâncias mudam, mas quando o coração aprende a confiar em Deus, mesmo sem entender. Nesta reflexão, vamos caminhar juntos por dentro de medos antigos, ansiedades silenciosas e angústias que não têm explicação lógica. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer para aquele que está cansado de lutar contra os próprios pensamentos. Se o seu coração tem sido agitado, se a sua alma clama por um descanso que parece não chegar, este vídeo é para você. Aqui, você não será julgado pela sua fraqueza, mas acolhido com compaixão, luz e verdade. Porque Deus não quer que você afunde nesse medo. Ele quer te ensinar a descansar, não quando tudo mudar, mas agora, hoje, no meio da confusão, no meio do silêncio, no meio da dor. Quando o medo cala a fé, o medo tem uma linguagem silenciosa. Ele não grita, não se impõe de forma óbvia. Ele se infiltra devagar, nos pensamentos mais rotineiros. Ele se disfarça de cuidado, de prudência, de antecipação lógica. Mas quando olhamos com profundidade, vemos que ele é apenas uma tentativa desesperada de controlar aquilo que, no fundo, não depende de nós. E é nesse ponto que muitos corações começam a desmoronar. Quando a alma acredita que precisa estar no controle o tempo inteiro para não desabar. A fé, ao contrário, caminha no escuro com as mãos estendidas. Ela não exige certezas, ela escolhe a confiança. Mas quando o medo se torna dominante, ele cala essa voz. Ele sufoca o sussurro da fé, até que tudo o que sobra é uma mente agitada e um coração cansado. E é aí que Provérbios nos confronta com a verdade. O coração sábio descansa porque confia. A sabedoria não está apenas em saber o que fazer, mas em saber em quem confiar. Quantas vezes, em sua dor, você tentou resolver tudo sozinho? Quantas vezes, por não ter respostas, você alimentou suposições que só aumentaram sua angústia? O insensato, diz Provérbios, se afoga no próprio medo. Ele se perde nos pensamentos catastróficos, nas interpretações negativas, nas emoções que o arrastam para longe da paz. E tudo isso, muitas vezes, acontece sem que ninguém perceba. Mas Deus vê. E Ele não apenas vê, Ele compreende. Ele sabe como o medo pode se tornar uma corrente invisível, te impedindo de viver com liberdade, de respirar com alívio, de descansar com confiança. E é por isso que Ele nos chama de volta à simplicidade da fé, de volta à sabedoria que não depende de respostas, mas da presença de Deus dentro do coração. Hoje, talvez você esteja vivendo esse conflito entre confiar e se desesperar, entre descansar e se preocupar, entre a voz da fé e o grito do medo. Mas este é o convite de Provérbios: escolha confiar. Não porque tudo está sob seu controle, mas porque tudo está sob o controle de Deus. Você não precisa carregar tudo.
Você não precisa entender tudo. Você só precisa dar um passo, o da entrega. E então, o coração começará a encontrar descanso. A inquietação de quem não confia. O coração que não confia não encontra sossego. Mesmo em dias tranquilos, ele cria tempestades internas. Mesmo diante de um novo caminho, ele olha para trás com desconfiança. A inquietação de quem não confia não está no que acontece fora, mas no que habita dentro. Uma alma em alerta constante, um espírito cansado de lutar contra fantasmas que ainda não aconteceram. Quantas noites você perdeu tentando prever tudo o que poderia dar errado? Quantos diálogos ensaiou na mente, esperando confrontos que nem sequer existiram? A mente inquieta, quando não guiada pela fé, se transforma em prisão. E o mais cruel é que essa prisão não tem muros visíveis. Ela é feita de pensamentos, de memórias distorcidas, de culpas que não foram suas, de dores que você aprendeu a carregar como se fossem parte de quem você é. Mas o coração sábio, segundo Provérbios, descansa. E ele descansa porque confia. Essa é a chave, a confiança. Não é uma confiança ingênua que ignora as dificuldades, mas uma confiança madura que reconhece a dor, mas escolhe não viver escravizado por ela. É um descanso que vem de dentro, porque sabe que mesmo quando tudo ao redor parece instável, Deus continua sendo firme, constante e presente. A inquietação tem raízes profundas. Muitas vezes, ela nasceu em uma infância sem segurança, em uma vida marcada por perdas, em decepções que ensinaram você a nunca relaxar, a sempre esperar o pior. Mas Deus quer reescrever essa história. Ele quer ensinar que é possível confiar sem medo, que é possível entregar sem perder o controle da própria vida, que é possível descansar sem ser irresponsável. É no silêncio da alma que essa cura começa. Quando você silencia as vozes da preocupação e permite que a voz de Deus te acalme. Ele não quer te forçar a confiar. Ele quer te mostrar com amor que pode ser seguro confiar nele. Que ele não vai falhar, não vai esquecer, não vai desistir de você. A inquietação não será vencida de uma vez, mas ela pode ser acalmada, passo a passo, quando você se permite descansar nos braços de Deus. Quando você escolhe todos os dias repetir para si mesmo: meu coração é sábio porque confia. O medo que paralisa, a fé que sustenta. O medo tem um poder silencioso. Ele não chega gritando. Ele se instala devagar, em forma de dúvidas, em forma de desconfiança, em forma de atrasos justificáveis. Aos poucos ele vai tomando espaço, até que paralisamos. Deixamos de tentar, deixamos de sonhar, deixamos de acreditar que algo pode dar certo. O medo transforma o "e se der certo" em "e se tudo der errado?". E é aí que a vida para de fluir. A palavra nos revela que o coração insensato se afoga no próprio medo. E esse afogamento não é físico, mas espiritual, emocional, existencial. É quando nos perdemos de nós mesmos, quando ficamos tão ocupados com os possíveis riscos que deixamos de viver, deixamos de amar, deixamos de confiar. O medo, quando nos domina, nos coloca em um campo de batalha onde não há inimigo, apenas a nossa própria mente criando ameaças. Mas existe uma saída, existe um caminho, a fé, e não uma fé forçada, fingida, que exige perfeição, mas uma fé real, humana, construída mesmo em meio às dúvidas. Fé é quando você decide continuar, mesmo tremendo. É quando você se lembra de tudo o que já enfrentou e, mesmo assim, escolhe acreditar que Deus vai estar lá de novo. O coração sábio sabe disso. Ele sente medo, sim, mas não se entrega a ele, porque aprendeu a descansar na certeza de que Deus cuida, de que a fé é mais forte que o medo, de que nenhum afogamento é eterno quando se está nas mãos do Criador. Talvez você tenha medo de recomeçar. Medo de ser abandonado de novo, medo de confiar e se machucar.
Mas o que Deus quer te lembrar hoje é: Ele não é como os outros. Ele não vai te ferir. Ele não vai te deixar. Ele quer que você tire os olhos do medo e volte a olhar para Ele. Enquanto o insensato afunda em suas inseguranças, o sábio aprende a andar sobre as águas, olhando para Jesus. E mesmo que tropece, Ele está ali, com a mão estendida, dizendo: Não temas, eu estou contigo. Descansar é diferente de desistir. Quantas vezes você achou que estava desistindo, quando na verdade só precisava descansar? Em uma cultura que valoriza a pressa, o desempenho, a produtividade e a ação contínua, o descanso é confundido com fraqueza. Mas para Deus, o descanso é uma atitude de fé. É quando o coração, ao invés de se desesperar tentando resolver tudo, escolhe confiar e esperar, mesmo sem entender. O coração sábio descansa porque sabe que há um tempo para tudo, e que entre a semente e o fruto existe o silêncio do solo, o invisível do processo, o lugar onde ninguém aplaude, onde ninguém vê, onde parece que nada acontece, mas é ali que tudo está sendo transformado. Deus age nos bastidores, e o coração que descansa consegue ouvir o som suave da sua presença, mesmo no meio do aparente vazio. Descansar não é cruzar os braços por desistência, é abrir as mãos por confiança, é dizer: Deus, eu fiz o que pude, agora é contigo. E esse tipo de entrega não vem da força, vem da sabedoria. Porque é preciso maturidade para entender que há limites que não cabem a nós ultrapassar. Há portas que só Deus pode abrir. Há dores que só Deus pode curar. E há respostas que só o tempo pode revelar. Enquanto o insensato se agita tentando forçar o tempo, o sábio se aquieta para ser guiado. O descanso é a linguagem da fé madura. É quando aprendemos a respeitar nossos limites emocionais, espirituais e físicos. É quando aceitamos que confiar também é uma forma de agir. Talvez você esteja no limite. Talvez tudo o que você precise agora seja um espaço interno de pausa, um momento para respirar, para dizer a si mesmo que não é preciso carregar o mundo. Deus não precisa da sua exaustão para agir. Ele só precisa da sua entrega. Não tenha medo de parar um pouco. O descanso que vem de Deus não te afasta da missão. Ele te prepara para cumpri-la com sabedoria, porque quem descansa em Deus não perde tempo, se fortalece. O medo mente, Deus guia. O medo tem muitas vozes, algumas gritam, outras sussurram, mas todas mentem. Dizem que você não vai conseguir, que vai dar tudo errado, que você está só. O medo é mestre em distorcer a realidade, fazendo com que até o que é pequeno pareça um monstro intransponível. E quando escutamos essas vozes por tempo demais, começamos a viver como se fossem verdade. Mas Deus também fala. E sua voz nunca chega para esmagar, intimidar ou acusar. Ela chega com paz, e muitas vezes com silêncio. Porque a sabedoria divina não disputa espaço com a gritaria do medo. Ela espera que o nosso coração se acalme o suficiente para reconhecer sua presença. O insensato se entrega ao medo como quem se afoga. Quanto mais tenta controlar, mais se perde. Mas o coração sábio sabe que nem tudo precisa de resposta agora. Que há batalhas que não se vencem com força, mas com fé. Que há situações que não pedem movimento, mas escuta. E a voz de Deus sempre aponta para a esperança, mesmo no meio do caos. Sempre revela uma saída, mesmo no aparente fim. Sempre diz: não temas, eu sou contigo. Se você está cercado por vozes de medo hoje, respire fundo. Volte-se para dentro. Silencie o mundo e ouça. Deus ainda fala. E Ele te guia com amor, mesmo quando você sente que não sabe mais para onde ir. O descanso da confiança. Existe um lugar dentro de nós que só pode ser acessado quando confiamos.
Um lugar onde as preocupações perdem a força, onde a alma encontra repouso mesmo que o corpo ainda esteja em movimento. Esse é o descanso que nasce da confiança. Não uma confiança cega, mas uma confiança lúcida, espiritual, que se ancora na fidelidade de Deus. Enquanto o coração inquieto corre atrás de soluções, o coração sábio descansa, porque sabe que o tempo de Deus é perfeito. Não é um descanso passivo, mas um repouso ativo, que escolhe não carregar fardos que só o céu pode sustentar. Que entrega sim, mas também espera com paciência, porque sabe em quem depositou sua fé. Provérbios nos mostra que o coração em paz dá vida ao corpo. Provérbios 14:30. E essa paz não vem das circunstâncias, vem de uma entrega silenciosa, de uma certeza plantada a fundo. Deus cuida de tudo, mesmo do que não entendemos, mesmo do que ainda machuca, mesmo do que ainda nos tira o sono. O insensato, por não confiar, se perde nas próprias tentativas de controle. Ele não consegue parar, nem respirar. E quanto mais tenta resolver tudo sozinho, mais longe fica da solução. Já o coração sábio repousa em Deus, porque compreendeu que o descanso não é desistência, é sabedoria. Você já se permitiu descansar em Deus? Já se deu o direito de não carregar tudo nas costas? Porque há batalhas que se vencem de joelhos e há lutas que só terminam quando aprendemos a soltar o controle. Descansar é fé em ação. É dizer, Senhor, eu fiz o que pude. Agora eu confio. Não importa o quanto o mundo lá fora esteja em ruído. A paz verdadeira nasce dentro, e ela começa quando você escolhe ouvir a voz certa. A voz que diz, confie em mim, eu estou no controle. O medo como prisão da alma. O medo tem a capacidade de aprisionar não só os nossos passos, mas também os nossos pensamentos, as nossas escolhas, os nossos sonhos. Ele começa como um sussurro, um e se, que invade o silêncio. E quando não é combatido, cresce até se tornar um grito dentro da mente. E o que é mais triste, o medo, quando domina, nos afasta do amor, da liberdade, da confiança em Deus. O coração insensato se deixa guiar por esse medo. Ele acredita mais nas vozes de fora do que na voz de Deus. Ele se apressa, se desespera, tenta resolver com as próprias mãos e se afoga nas suas próprias tentativas de sobreviver. Mas o coração sábio aprende que existe um jeito melhor, enfrentar o medo com fé. E fé não é ausência de medo, é a coragem de avançar apesar dele. Você já pensou em quantas coisas deixou de viver por causa do medo? Quantas portas não abriu, quantas palavras não disse, quantas decisões adiou porque o medo te paralisou? E se hoje for o dia de romper essa corrente? E se hoje for o dia de declarar, eu tenho medo, mas vou com Deus mesmo assim? O amor perfeito lança fora todo medo. E esse amor está disponível agora. Está batendo na sua porta. Tudo o que ele precisa é de uma abertura, por menor que seja. Quando confiamos em Deus, o medo não desaparece de uma vez, mas perde o poder. Porque onde a luz entra, a escuridão já não reina mais. A sabedoria de descansar em Deus. Descansar em Deus não é desistir da luta. Não é negligência, nem passividade. Descansar em Deus é um ato de sabedoria, um sinal de maturidade espiritual e emocional. É a capacidade de entender que nem tudo está sob nosso controle e, ainda assim, escolher confiar. Em um mundo que valoriza o esforço incessante, a performance e o controle, descansar em Deus se torna um ato revolucionário de fé. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Descansar é isso, confiar de todo o coração, reconhecer que não sabemos tudo, que não temos todas as forças, que o amanhã
é grande demais para caber em nossas mãos, mas pequeno demais para o tamanho da graça de Deus. Muitas vezes confundimos fé com pressa. Achamos que precisamos correr, resolver tudo, mostrar resultados. Mas a fé verdadeira é paciente. Ela sabe esperar o tempo de Deus. E no tempo de Deus, tudo se encaixa, tudo faz sentido. Até as dores ganham propósito. Até o silêncio tem resposta. Talvez você esteja se culpando por não dar conta. Talvez se sinta fraco por não conseguir mais segurar tudo sozinho. Mas ouça, o descanso não é fraqueza, é estratégia divina. O sábio sabe que precisa parar, respirar, ouvir. O insensato insiste em continuar mesmo quando já não tem forças. E é aí que se perde. Hoje, Deus te convida a descansar. Não apenas fisicamente, mas interiormente. Descansar a mente, o coração, as emoções. Entregar o peso que está carregando há tanto tempo. Deixar de tentar controlar o incontrolável. Abrir mão da ansiedade e confiar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece fora de ordem. É nesse descanso que a sabedoria floresce. É nesse descanso que a alma é curada, porque enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você silencia, Deus age. Enquanto você confia, Ele prepara o melhor. Quando a confiança silencia o medo fala alto. Ele grita, acusa, paralisa. Cria cenários que ainda nem existem. Faz você acreditar que está sozinho, que vai fracassar, que não há saída. O medo é insistente, barulhento, manipulador. Mas há algo que o medo não consegue suportar, a confiança silenciosa de quem sabe em quem tem crido. Provérbios 1:33 nos diz: Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Essa é a promessa para quem escolhe confiar. Não se trata de negar o medo, mas de não dar a ele o último veredito. O coração sábio aprende a discernir a voz de Deus no meio do barulho do medo. Aprende a responder com fé, mesmo tremendo por dentro. Confiança em Deus é a arte de calar a alma diante do caos. É quando você ouve a voz do medo dizendo, vai dar errado, e responde com fé, seja como for, Deus estará comigo. É quando tudo parece ruir, mas você permanece de pé. Não por força própria, mas sustentado por uma certeza que vem do alto. Deus não falha. Você não precisa fingir que não sente medo. Não precisa se forçar a estar forte o tempo todo. A coragem verdadeira nasce quando você se permite ser vulnerável diante de Deus. Quando você ora dizendo, Pai, eu estou com medo, mas mesmo assim eu escolho confiar. Esse tipo de fé move céus. A fé que reconhece o medo, mas não se curva a ele. Talvez você esteja enfrentando noites insones, pensamentos acelerados, um coração aflito. Talvez sinta que o medo está tomando decisões por você. Mas Deus quer te lembrar, seu coração foi criado para habitar na paz, não no pânico. Foi criado para confiar, não para se afogar em dúvidas. A fé não é ausência de medo. É um descanso interior que diz, mesmo com medo eu sigo, mesmo chorando eu espero, mesmo sem entender eu confio. E esse tipo de descanso silencia qualquer tempestade interior. Porque quando Deus fala ao seu coração, o medo não encontra mais espaço para gritar. Hoje, escolha confiar. Escolha dar mais atenção à voz do Espírito do que à voz do medo. Escolha descansar no cuidado de um Deus que nunca te abandonou e nunca vai abandonar. Ele continua presente, mesmo quando seus sentimentos dizem o contrário. E onde há confiança, o medo não reina mais. O descanso da alma que confia. Quando o coração decide confiar em Deus, algo profundo acontece. Nasce dentro de você um tipo de descanso que o mundo não entende. Um repouso interior que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Provérbios 3:24 diz, quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo.
Essa é a promessa para os que escolhem repousar em Deus. Esse descanso não é passividade. É um estado de espírito que deixa de lutar contra tudo o tempo todo. É como uma alma que solta os remos para deixar Deus conduzir. É a paz que você sente quando entende que não precisa ter todas as respostas, porque Deus já conhece o caminho. É nesse silêncio interior que a sabedoria floresce, porque quando você deixa de tentar controlar tudo, finalmente começa a ouvir a voz de Deus com mais clareza. E é ali, nesse lugar seguro da fé, que você encontra forças para continuar. Não porque tudo melhorou por fora, mas porque dentro de você nasceu uma certeza. Deus está aqui, e isso basta. Você passou tempo demais tentando ser forte sozinho, lutando, provando, acumulando exaustão emocional. Mas agora é hora de descansar. Não de desistir, mas de descansar, de se entregar ao cuidado de um Deus que te ama mais do que você consegue imaginar. Um Deus que te vê, te ouve e sabe exatamente o que você precisa, antes mesmo que você peça. O descanso não vem da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus. Quando você confia, o medo perde o poder. A ansiedade se dissolve, a solidão se transforma em encontro. O silêncio, antes assustador, se torna sagrado. É nesse lugar silencioso que Deus começa a reconstruir sua história, do jeito dele, no tempo dele. Se hoje você se sente cansado, exausto de lutar, apenas descanse. Descanse na palavra, descanse na oração, descanse no colo de Deus. A sabedoria não está em correr mais, em fazer mais, em entender tudo. A sabedoria está em confiar, mesmo sem ver. Está em descansar, mesmo quando o mundo lá fora continua barulhento. A fé começa quando você escolhe não mais se afogar no medo, mas flutuar na promessa. E Deus prometeu: quem confia nele jamais será desamparado. Então respire, solte o que te pesa, silencie por dentro e permita que o Espírito de Deus te renove. Porque é no coração sábio que descansa, que Deus constrói novos caminhos, novas respostas e uma nova vida. Este espaço é para isso. Para te lembrar que você pode parar de correr, que você pode voltar para Deus, que sua alma pode finalmente respirar. Continue aqui, volte sempre que precisar, porque enquanto o mundo exige pressa, Deus te oferece paz. Enquanto o medo tenta dominar, Deus te ensina a confiar. Acalme seu coração. A palavra ainda está viva e Deus ainda fala dentro de você.